mais um programa Saúde Online. Hoje temos o prazer de trazer o cardiologista Dr. Bruno Bussati, que recentemente esteve em todas as mídias relativo ao maratonista que sofreu uma parada cardíaca numa maratona que fazia na Avenida Niemeyer e que ficou 16 minutos parado. Isso veio a ser notícia e veio a ser indagação de todos nós leigos, de inclusive médicos que ficaram realmente bastante absortos com o fato do rapaz ter voltado sem nenhuma sequela. Então eu vou passar a palavra ao Dr. Bruno, que vai nos explicar melhor e com maior presteza o que realmente aconteceu. Oi, Dr. Bruno, prazer em ter o senhor conosco aqui no Saúde Online e de poder trazer para nós tantas perguntas e indagações sobre como isso foi possível. Se o senhor não tivesse estado atrás dele, isso teria acontecido da mesma forma? Boa tarde, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês para a gente ter esse bate-papo. Bom, o que aconteceu naquele dia, naquela corrida, foi uma coisa muito atípica, tá? Não é uma coisa muito comum, apesar de que tem tido mais casos de parada cardiorrespiratória durante eventos eventos esportivos. O mais importante nesses casos é realmente fazer um atendimento rápido e eficaz. Eu não tenho como te responder o que aconteceria se eu não estivesse lá, porque outras pessoas poderiam ajudar, tá? Mas o que aconteceu com o Cristiano foi uma coisa realmente muito legal, muito importante, porque apesar do coração dele ter ficado parado todo esse tempo, durante as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, o sangue dele permaneceu circulando, o que fez com que ele acordasse sem ter nenhum tipo de sequela. Então, nesse caso dele, assim, alguma coisa que a gente pode passar como mensagem é de que a parada cardiorrespiratória, sendo um problema seríssimo de saúde, a gente tem que divulgar mais o treinamento, das pessoas estarem capacitadas a fazer esse tipo de atendimento, mesmo não sendo médicos, tá? Porque nem todo mundo vai ter a sorte de ter um médico que estava correndo perto dele e que parou para prestar atendimento, tá? Mas pessoas não médicas, pessoas que não são da área de saúde, podem ter esse treinamento para poder prestar um atendimento adequado até a chegada do atendimento médico. Como as pessoas poderiam se capacitar para que isso se tornasse uma medida frequente, para que as pessoas pudessem, ao estar em shoppings, em lugares de muito movimento, poder ajudar de alguma forma alguém que sofresse esse tipo de acometimento? Existe algum lugar ou alguns lugares que as pessoas pudessem fazer esse treinamento? Bom, Vitória, existem vários cursos desse tipo, sim. Esses cursos eles são divididos de acordo com o conhecimento da pessoa. Então, existem cursos para médicos, tá? Porque mesmo a pessoa sendo médica, se ela não tiver o contato com o paciente grave ou o contato com o paciente de emergência, de terapia intensiva, ela acaba não colocando isso em prática e perde a prática. Então é importante mesmo os médicos fazerem esse tipo de curso. Então existem cursos mais avançados para médicos, existem cursos mais básicos para outros profissionais de saúde que não são médicos, e existem cursos para leigos também, tá? Existem inúmeros cursos aí no mercado, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia ministra um curso desses, tá? Inclusive para leigos também,
que ajuda bastante a pessoa a saber o que fazer, a como se portar diante de um paciente grave e de um paciente com um quadro de parada cardiorrespiratória. Se você procurar na internet, colocar no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vocês conseguem ver mais informações sobre esse curso. Doutor, eu gostaria de saber o que nós poderíamos fazer para evitar esse tipo de acometimento. Isso vem de alguma doença? Isso vem de algum processo que as pessoas pudessem assim começar a se tratar para evitar uma morte súbita? Bom, existe sim, mas antes disso a gente tem que diferenciar as causas de morte súbita. Tá? O paciente jovem que tem um quadro de morte súbita é diferente do paciente idoso. Tá? Nos pacientes idosos, a causa mais importante de morte súbita é a doença coronariana, ou seja, infarto. Tá? E aí tem toda aquela prevenção para a doença coronariana. Tá? Você tratar todos os fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Nos pacientes mais jovens, a principal causa de morte súbita é por arritmia ou por alguma alteração estrutural do coração, algumas doenças que alteram a estrutura do coração e que geram essas arritmias. Tá? Então, esse tipo de caso, a prevenção fica um pouco mais difícil, porque a gente costuma identificar isso quando o paciente faz algum exame por outro motivo do coração, faz um eco, uma ressonância, você consegue identificar essa alteração, ou quando ele tem já alguma morte súbita ou alguma arritmia maligna que você consiga identificar em algum exame ou algum evento que ele apresente. Além disso, pacientes que tenham história de morte súbita ou de arritmias malignas que tenham essas alterações, é importante a gente investigar isso nos familiares. Tá? Porque às vezes a gente consegue identificar precocemente alguma alteração sem que esse paciente tenha tido nenhum sintoma. Tá? O que eu acho importante também desse caso que aconteceu é que muitas pessoas estão correlacionando o fato de ele estar praticando atividade física com o fato de ter tido morte súbita. A atividade física ela previne demais, ajuda a prevenir muito, diminui a incidência de alterações coronarianas que podem levar à morte súbita no futuro. Tá? E nesse caso do Cristiano, a atividade física não teve nada identificado com o que ele estava fazendo, com esse quadro que ele teve. Tá? Então a gente não recomenda que a pessoa pare de fazer atividade física, muito pelo contrário, a atividade física salva vidas. Tá? A atividade física ela previne não só a doença coronariana, como várias outras doenças que têm uma mortalidade muito importante no futuro. Isso que ele teve, foi durante a atividade física? Sim, mas poderia não ser. Tá? Então, ele fez toda a investigação, não conseguimos identificar uma causa nem estrutural, nem uma causa arritmogênica desse evento que ele teve. E ele ficou só com uma prevenção secundária. Ele implantou um dispositivo que é um desfibrilador automático, um desfibrilador implantado, que é um dispositivo que identifica uma arritmia potencialmente grave e já reverte na hora com o choque. Tá? Então o tratamento para ele é esse, ele não faz nenhuma medicação, não faz nenhum tipo de prevenção e faz atividade física. Ele está sendo encorajado a fazer cada vez mais, exatamente para prevenir essas doenças que podem acometê-lo no futuro. Doutor Bruno, hoje existem só tratamentos invasivos ou existem tratamentos para quem tem uma arritmia, tratamentos também a nível não invasivos, com medicamentos? Olha, existem vários tipos de arritmia. Tá? Arritmias benignas que não trazem nenhum risco à saúde da pessoa, mas que podem incomodar um pouco, até as arritmias malignas que levam risco de morte. Tá? Então é uma gama muito grande de arritmias e que tem tratamentos diferentes, sejam eles tratamentos invasivos, sejam tratamentos medicamentosos. Tá? Então sempre que a pessoa ou suspeitar que tem uma arritmia ou durante algum exame,
alguma consulta de rotina ou na emergência for feito o diagnóstico de arritmia, tem que procurar um cardiologista ou um ritmologista para fazer essa investigação, ver primeiro qual é o tipo de arritmia, se tem alguma causa secundária que está levando a essa arritmia, para poder traçar a sua estratégia, se vai conseguir tratar somente com medicações e mudanças de estilo de vida, ou se vai ter que ser submetido a algum tratamento mais invasivo. Quais as recomendações que o senhor daria para pessoas que querem fazer algum tipo de exercício físico e muitas vezes, alguns locais, algumas academias ou até por caminhar sozinho? O que o senhor poderia falar a respeito de se as pessoas podem deliberadamente fazer esse tipo de atividade ou se elas devem passar por um cardiologista para saber qual é a aptidão dessa pessoa e poder estar praticando o exercício ou não? Bom, como eu falei anteriormente, a atividade física deve ser encorajada e incentivada em toda a população, tá? Mas obviamente a gente tem que ter algumas precauções, principalmente com um público mais específico. A gente deve ter esse cuidado principalmente com pessoas que tenham risco aumentado de ter doenças coronarianas, tá? Que podem desenvolver algum sintoma ao iniciarem a prática de exercícios físicos. Tá? O exercício físico previne as doenças coronarianas, mas um paciente que esteja com uma doença descompensada pode desenvolver esses sintomas durante a prática de atividade física. Então, todas as pessoas que têm algum fator de risco para doenças coronarianas, como idade mais avançada, a partir de 45, 50 anos, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, história familiar de doenças coronarianas, alguém na família, parentes próximos, pais ou irmãos, que já tiveram história de doenças do coração, essas pessoas devem procurar um médico antes de iniciar uma atividade física mais intensa, tá? Somente para fazer uma consulta, uma conversa e uma avaliação para ver se esse paciente tem algum risco de iniciar essa atividade física. Além disso, pessoas que já tenham tido alguma história de algum problema durante a atividade física, como por exemplo, desmaio durante a atividade física, dor no peito ou uma falta de ar muito intensa durante a atividade física, ou até mesmo casos de morte súbita. Essas pessoas devem procurar um atendimento médico, um cardiologista, um especialista, antes de iniciar uma atividade física mais intensa. Pessoas que sejam extremamente sedentárias ou que estejam muito acima do peso e que querem começar uma atividade física muito intensa, também é válido procurar um especialista antes de iniciar essa atividade física. Mas só que, mais uma vez, relembrando, a atividade física deve ser encorajada e incentivada em toda a população, independente da idade e dos fatores de risco. Basta ter alguns cuidados, procurar um especialista em alguns casos como esses que eu te falei agora. Todas as pessoas que têm história genética, pai, mãe, que tiveram doenças do coração, automaticamente essas pessoas também vão ter, ou é uma coisa que pode ser, ou enfim, como olhar essas pessoas? Pessoas com história familiar de doenças coronarianas, elas não obrigatoriamente vão ter doenças coronarianas, tá? Mas elas têm um risco aumentado. Então, para esse tipo de pacientes, a gente tem que ter um olhar um pouco mais atento e fazer uma investigação de doença coronariana, talvez um pouco mais cedo do que o normal e um pouco mais enfática essa investigação, tá? Somente porque esse paciente tem um risco aumentado de ter a doença coronariana. Se ele tiver associado a isso outros fatores de risco, aí a gente tem que ter mais cuidado ainda. Enfim, eu pergunto ao senhor, o senhor acha que as pessoas, de um modo geral, deveriam procurar um cardiologista em alguma idade específica para começar, vamos dizer, um tratamento ou uma prevenção maior em relação a doenças cardíacas? Sim, pessoas acima de 45 anos ou que tenham algum fator de risco para doenças coronarianas devem procurar sim um cardiologista para fazer uma investigação.
tá? Existem vários tipos de investigação, cada uma cabe melhor no tipo de paciente, tá? E tudo isso é para a gente evitar algum evento cardiovascular mais grave no futuro, seja ele coronariano ou não, tá? Até mesmo doenças cerebrovasculares como AVC também são contempladas nesse tipo de investigação de prevenção, tá? Além disso, dessa investigação, a gente deve sempre estimular hábitos saudáveis de vida, tá? Como a atividade física que eu já falei, mas melhora também da alimentação, uma dieta pobre em sal e gordura, e interrupção de tabagismo para quem fuma, tá? E perda de peso, que essa associação de fatores aumenta bastante o risco do paciente ter algum problema mais sério no futuro. Doutor Bruno, eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações que o senhor acha importante para que nós possamos prevenir realmente algum acometimento desse tipo. E de antemão agradecer ao senhor por ter nos dado a oportunidade de estar conversando e de tirarmos, com certeza, algumas dúvidas que as pessoas sempre têm em relação a casos como este. Bom, Vitória, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E, bom, o nosso papo foi um pouco voltado mais para o caso de morte súbita, e depois a gente esticou um pouquinho falando sobre doenças coronarianas e doenças cardíacas em geral. Em relação ao caso de morte súbita, eu acho importante mais uma vez frisar que todas as pessoas devem estar preparadas, tá? Devem buscar treinamento para poder saber o que fazer diante de uma situação como essa. Mais pessoas preparadas na nossa sociedade salvariam muitas vidas, né? Como aconteceu com o Cristiano. Em relação às doenças cardíacas e coronarianas em geral, o que eu tenho para dizer é realmente que a gente incentiva e estimula as pessoas a terem hábitos saudáveis de vida, tá? Praticar atividade física, ter uma alimentação saudável e eliminar todos os outros fatores de risco que possam estar envolvidos. E sempre que tiver alguma dúvida ou que tiver algum problema, alguma indagação, procure seu médico, que ele poderá te explicar com mais certeza e mais tranquilidade. Terminamos aqui com mais um programa Saúde Online, sempre trazendo para vocês a melhor notícia sobre os temas atuais, e mais uma vez prometemos em trazer o melhor para todos nós. Obrigada.